Pessoal, deu start aqui na gravação, né? Enfim, né? Chega, eu tava aqui conversando em off aqui com o Wanderson, né? Chegamos aí à última OC, última aula aí, né? Do curso, do último módulo, né? Do curso de eletrotécnica. Eu tava dando uma olhada aqui, né? A Laura já tá entrando em contato, tá, pessoal? Com vocês aí, alguns aí que tem alguma pendência na UC e os Cs anteriores aí, por exemplo, a de manutenção e operação, tá? Mas aí fica tranquilo aí que ela tá enviando, tá? Tá entrando em contato com cada um de vocês aí. E eu também vou entrar em contato, mas a Laura, ela consegue entrar em contato mais rápido aí com vocês aí. E eu tô a postos aqui, né? Vamos finalizar. Inclusive, a maioria já enviou. Ainda bem que eu Porque antes essa pasta eu não deixava ela disponível. É, eu só deixava ela disponível depois que postava a aula, né? Mas eu percebi que deixando a pasta disponível antes da aula ocorrer, tem uma aderência maior, porque aí você olha o material extra, principalmente no CEP, né? Olha o material extra, daí dá tempo para você estudar, né, e fazer o conteúdo. E eu vi que isso surtiu efeito, que na UC anterior, que tem material extra para as duas aulas, né, nessa UC, né, o pessoal, a maioria já fez, já. Inclusive, eu corrigi agora há pouco aí, já deve ter chegado a notificação para vocês, né, de quem eu corrigi. É, Antes da gente iniciar aqui, né, passar as orientações, né, como padrão aqui, orientações aí você já, já fera em recebê-las aí, né? Então, é mais uma última vez, né? Aí, quem sabe a gente vai ver no curso de graduação aí, né? Se for eu aí que for ministrar o curso, em alguma disciplina, né? Algum de vocês for fazer continuar aí na automação, na aqui infelizmente não tem, né? Pelo menos em Goiânia não tem a modalidade EAD, né? Mas a gente está trabalhando aí para implementar ela também, tá? A modalidade EAD também para engenharia. E aí, mas em algumas aí de automação, eu de vez em quando, quando o professor não pode, eu estou assumindo aí, tá? Então pode ser que a gente se encontre aí na engenharia da automação aí, tá? É mais provável aí. Eu vou passar aqui as orientações, depois a gente volta à nossa aula normal, né, para a gente fechar, né, a análise da última atividade. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, na última aula, né, pessoal,
Aí foi bom, né? A Laura já deixou aqui tudo visível para vocês, tá? Inclusive o da terceira, a maioria viu aí, né? O da terceira atividade que a gente está gravando agora, já está disponível. Então, né? Eu até tinha prometido entrar em contato com a concessionária. Juro para vocês, enviei o e-mail, não tive resposta. E no telefone, né, no telefone que tem lá na pasta lá, né, do que era o SICAP, a orientação que me deram é que tem que ir na unidade aqui, pelo menos aqui é de Goiânia, ela fica ali no leste universitário, e dá entrada no projeto lá. É isso mesmo que eu tô falando. Você que é de Goiás, pelo menos aqui em Goiânia, não está mais dando entrada em projeto. Só para você ter uma ideia, um colega, né, um colega que é professor também e ele é analista da concessionária, nem ele estava sabendo, só para você, porque ele está em outro setor, né? Antes ele ficava na análise de projeto, agora ele está no setor aí de planejamento, né? Então é mais a gerência. Nem ele estava sabendo que tinha mudado. Então agora, pelo menos aqui em Goiânia, a última informação que eu tive é que você tem que ir lá na unidade, igual ia antigamente, em vez de entrar pelo esse site aqui, né, esse o SICAP, você tem que ir lá, né, marcar uma hora e não pode entrar muita gente lá, não, no setor de análise, e entrar com o projeto, aquela pastinha paralela, imprimir. Infelizmente, está desse jeito aí. E aí eu não consegui falar com o Orlando, né, que era o outro engenheiro também que eu conheço, que ele sempre está aprovando, né? Mas a informação, né, que esse meu colega, o Leonardo, de que você tem que ir lá, igual era antigamente, e entrar para fazer a análise do projeto. Daí eu perguntei se tinha alguma previsão de voltar para o sistema, por enquanto não. Eu não sei que divergências houve, né? Até eu, na aula passada, eu comentei, né, que, assim, fica difícil, né? Por exemplo, a instituição aqui, o Senai, né, e outras instituições, né, o professor está tentando, né, mostrar como que é a parte aí de aprovação de projeto, né? Nem se eu tivesse trabalhando agora, eu conseguiria mostrar, porque atualmente não sei o que que houve lá com o site, se a licença eles tiveram que renovar, porque foi em 2016, se não me falha a memória, antes da Enel assumir, e aí fizeram esse sitezinho na SICAP, né? E aí você entrava, fazia o cadastro, é como se fosse um e-mail, e entrava com o projeto em PDF, né? E fazia aprovação. Então, infelizmente, voltou ao tempo das cavernas mesmo. Você tem que imprimir e ir lá. Não sei o porquê, né? Eu até, sem querer ser leviano, né? Até uma das teorias minhas aí é para, vamos dizer, reservar mercado aí. Não sei. Eu não achei isso correto. Fala que é só para você ligar. E você pega e liga. Aí tive uma canseira, né? Mas enfim, esse documento que eu compartilhei aqui com vocês, que a Laura já colocou aqui, esse aqui em Excel, é um dos últimos documentos que estava nessa página. Tem outros documentos que estavam lá, por exemplo. Você tem que, se você quiser passar uma rede por um lote baldio, existem algumas regiões aí de Goiânia, de Aparecida, né, no entorno, em que a rede ela passa por lote, tá? Tem lote lá que o pessoal utiliza até como passagem mesmo, né? Aí é bairro mais afastado. E daí
tem um documento do dono, signatário, autorizando a essa rede passar ali, né? Utilizar a rede de distribuição para passar pelo lote. O cliente também ele tem que emitir um documento, né? Autorizando é, que o eletrotécnico fulano de tal, o engenheiro fulano de tal, está fazendo a aprovação desse projeto. Daí, vamos lá para a atividade 3 aqui. E aí, pessoal, já corrigi, tá? Tá falando aqui com o Vandes, ó, o John entrou aí. E aí, John, beleza? Eu tava corrigindo aqui. Tudo bem, professor. O senhor, ficou tranquilo? Fala, Ô, Wagner. tudo bem, graças a Deus. Aí Ótimo. eu tô corrigindo aí, a Laura já tá entrando em contato aí. Principalmente o pessoal que ainda tá devendo alguma coisa, faltando um envio. Daqui a pouco, na hora que finalizar a aula, se quiser, eu dou até uma olhada aqui no seu aqui para ver se tem alguma pendência. A de projeto eu corrigi agora há pouco. Antes de entrar na aula, eu estava aqui fazendo correção e postando o primeiro momento presencial que vocês já tiveram, né? Só falta agora desse sábado, dia 18. Então, essa primeira atividade aqui, né, tem esse material aqui que é o de envio. Você deu uma olhada aqui, ele é muito parecido com aquele do memorial descritivo lá da matéria de CEP, né? Ou de CEP, não, de projeto elétrico industrial. A única modificação que eles fizeram aqui, ó, projeto de RDU e do padrão de entrada da unidade consumidora. Na verdade, esse memorial aqui ele serve mais para rede de distribuição urbana, né? A RDU. O do padrão de entrada até 6 unidades consumidoras, né? Por exemplo, kitnet, né? Com um geral e 6 unidades consumidoras, não precisa ter projeto aprovado. É só você fazer a instalação, né? Obviamente, a gente tem que orientar principalmente o cliente, né? De que precisa de projeto, né? Quando fala que não precisa de projeto aprovado, não quer dizer que não precisa de projeto. Só não precisa de aprovar ele na concessionária. Ou seja, residências em modo geral, geralmente não tem um projeto. Você simplesmente liga no 0800 da concessionária, né? E aí, como é rede urbana tem, né, tem uma infraestrutura de distribuição gigantesca, né? Igual nesse último nesse exemplo que eu mostrei para vocês. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Deixa eu ver. Nesse modelo. Ó, igual esse aqui que o meu colega João. Geralmente, redistribuição urbana, ó, você tem uma malha já consolidada, ó, as IDs, né, as identificações, ó, 00010, 0011, o tamanho do poste, ó, poste de 11 metros, e aí tem que fazer aquela cálculo de engastamento, né? Quando é o de 11 metros, por exemplo, você usa esse algoritmo aqui, ó. Aí o engastamento, né, com a valeta do poste, ele vai ser o tamanho do poste, né, que é, no caso, que é 11 metros, né, tamanho do poste, dividido por 10,
Então é em metros, tá? Tudo é em metros. Mais 0,6 metros, que é 60 centímetros. Então é basicamente, né, o 10% é uma décima parte do poste, né, que é a valeta. Antigamente o pessoal já cavava ali, né, o eletricista de distribuição já vinha aqui, fazia a valeta, já dividia por 10 e fazia o buraco. Muito projeto não ficou muito bom por conta de faltar esses 60 centímetros a mais. Então, o engastamento aqui, ó, vai ficar 1,70 m, né? Ou seja, esse esse poste aqui, deixa eu pôr ele para edição aqui. Então, esse poste aqui, ó, duplo T, não, ainda falta uma informação aqui, ó. Geralmente coloca assim, ó, DT, que esse aqui, ó, o duplo T. Se você olhar o desenho dele, ele parece dois T's invertido aqui, ó. Aí essa parte aqui é a parte que tá achurada aqui, ó. É como se fosse dois T's invertido aqui. E aí, ó, esse engastamento aqui é o quê? A valeta, né? Então a valeta ficou o E 1,70 m. O poste é um poste de 11 metros, né? 11 metros aqui. E aí, por isso que você tem que calcular a valeta aqui, né? Que é 11 metros dividido por 10, que é o Lzão, né? Eles chamam de Lzão, mais 0,6 metros. E aí deu, né? O engastamento, que é o buraco aqui, a valeta, 1,7, né? Então, tirando, né? Aí menos 11 aqui, né? Então, ele vai ficar com a altura, né? O de 11 metros, fica com 9,3 metros, ou seja, 9 metros e 30 centímetros aí. Então, é esse raciocínio. E aqui, ó, tem a rede CE1A, né? A rede compacta. E aqui é uma S1. Essa S1 aqui é. Bom, eu não estou vendo que ela é 1I. Se fosse assim, SI, ela deveria ser S1A aqui. Que na verdade essa rede aqui, ela tem. Não sei como é que tá a nomenclatura. Hum, pegar a norma antiga aqui. É a 18. Ó, a 1. Diz que é a 4, 3. É 1A, é a curva. SI1. Basicamente era para ser, se ela for compacta. Desse jeito que ela tá só S, né? S1, por exemplo, aí em vez de ser essa rede aqui, ó, quando é I1A, não sei como é que tá escrito lá na da Equatorial, vou deixar bem, está aqui embaixo. Aí a 1 seria essa daqui, ó.
A S1 é essa rede, né, que é nua, tem o nêutro, fase A, fase B, fase C, né? E a SI1, né, o I maiúsculo 1 é essa. A SI1. Pode ser que na nomenclatura aí da equatorial, né, esteja diferente aí. E a CE1A é essa daqui, ó. Vou pegar essa aqui antigona. Aí essa CE1A, por exemplo, é essa. Que aí tem o espaçador losangular, o braço L e o braço antibalanço na estrutura aqui, tá? Que aí é a CE1A. Aí a CE1, esse braço antibalanço, ele não está aqui na estrutura. Aí, na verdade, você tem é uma rede não muito estável, mas pelo menos aqui em Goiás eu nunca vi. Então, o eletricista, ele vai lendo isso daqui lá em campo e vai fazendo a instalação, né? Vai interpretando o eletrotécnico, que às vezes é o chefe da equipe, ou ele é analista, né? Tinha analistas na época que eu aprovava bastante projeto, tinha analista lá que era técnico, tinha analista que era engenheiro, né? Então todos eles pegavam vários desses projetos aqui na semana aqui e fazia análise dele para ver se estava certo, ver se estava correto aí. Daí, ó, voltando aqui, ó.